Dando prosseguimento às discussões do seminário, convidamos para compor o painel sobre o mercado de capitais e green bonds os senhores Luciano Schweizer, especialista, líder de mercado financeiro do BID, também o senhor Cláudio do Rego Barros Benevides. Primeiro, o senhor Luciano Schweizer, também recebido aqui com apreço. E também o senhor Cláudio do Rego Barros Benevides, também sendo recebido com todo carinho e apreço e respeito. Ele, superintendente de normas da CVM. E ainda a senhora Justine Lee Bell, do Climate Bond Initiative. E para moderar o debate, convidamos o também secretário executivo da ABDE, o senhor Marco Antônio de Albuquerque, Albuquerque de Araújo Lima, por favor. Boa tarde a todos. A manhã e a tarde foram extremamente importantes, né, para as discussões, e agora nós vamos fazer o último painel sobre finanças verdes, né, títulos verdes. E, como já foi dito, a BDE, em conjunto com CVM, com BID, estão fazendo, criaram o Laboratório de Inovação Financeira e estão fazendo um grande debate. Ele foi constituído há 3 meses, tem 3 grupos, né, finanças verdes, títulos verdes, e métricas e avaliação de projetos. Está dando muito resultado, e amanhã a gente vai lançar a Fintech também. Então, esse assunto, o Croco, quando falou hoje de manhã, colocou a importância da gente discutir a participação do Estado, fizemos o debate do cooperativismo, agora vamos fazer a questão da sustentabilidade dos títulos verdes, que é muito importante, sem dúvida nenhuma, e eu acho que a gente fecha com chave de ouro os debates de hoje, e depois nós vamos ter a entrega do Prêmio BDE BID. Então, eu vou passar a palavra, vou fazer uma mudança aqui entre os palestrantes. Eu vou pedir para a Justine começar a falar, depois a gente faz Cláudio e o Luciano também, dá uma visão geral do que está acontecendo, da questão internacional, e o que a gente está fazendo no Brasil para aproveitar esses recursos disponíveis que podem irrigar, né, o desenvolvimento brasileiro. Thank you. And actually, I think this actually works out a bit better, because I'm going to give you more of the global picture. It sounds like we've had a bit of presentation mentioned already on green bonds. So I would imagine the room is not new to the topic, and probably some of you learning about it for the first time, others of you very aware of this market, but thought, actually, due to my limited time, my apologies, I'm trying to cram in as many meetings as I can get in while I do my visit here to Brazil, promoting actually the development of this market locally, and also how we connect it back to the international stage. And so my colleagues with me today will be able to elaborate more specifically on what's developing here in Brazil on this agenda, and of course that comes down to the Finance Innovation Lab, which is moving at full steam ahead since July. So I think to start, let's just remind ourselves, and I always start with this sort of big picture thinking, on why we're actually even talking about green bonds. Because in a very short period of time, this market has exploded, tripled, quadrupled in size, and is expected to continue to grow at this rate in the years ahead. The question is, do we actually manage to reach the trillions that we need to in a short period of time, using green bonds as a catalytic effect to get to that scale? But of course, it will not be just green bonds that solves the challenge that we have before us. We have just recently had, in the last couple of days in Paris, the Macron Summit.
This is quite interesting to see a presidential leader take such initiative in such early days of presidency on the importance of climate change, and of course marking the 2-year since the NDCs and Paris COP21 that was so successful in getting all countries to realize that climate change touches every country around the world, not just the emerging markets. Every country is being affected by climate change. And who has actually woken up the most to this alarming challenge and the urgency of this challenge has been investors. I am not saying globally across every market are investors awake, but we have seen major players step up in the last 3 to 5 years, recognizing that risk due to climate change and to other environmental factors are greatly affecting their portfolio. And so in that time, they have been looking for product that they can invest in to start making transitions across their portfolios, start moving away from what is really seen as a brown economy to a green economy. But there's a lot of risk that comes with that transition. You know, if an institutional investor goes tomorrow and does everything in green, that's a risk in itself, right? So green bonds has actually served to be a very good tool, because bonds are bonds, right? We are not talking about anything innovative here. What we're talking about is what it finances. So the green bond is financing 100% eligible projects and assets that are delivering on, let's just keep it general, an environmental benefit, right? The common denominator across most of the bonds we've seen to date with the green label has been addressing climate change, and it's been very much tied to infrastructure development. It's also about the transparency and disclosure that's coming with this structure. Investors like to know where their money's going, particularly in light of the financial crisis, where a lot of them had the rug pulled from under them, not knowing where their money was going. So this transparency and reporting component that's coming with the green bond has also been a very attractive element, right? And so I'm going to move through and give you a flavor. We're now roughly at about 200, we're a little bit over that since this report was done, of about $225 billion US worth of labeled product. That is where the issuer has actively taken in an independent reviewer, has put their portfolio together of eligible assets and projects and labeled their bond accordingly due to the best practices that the international market is asking for. But what you see below that is the opportunity. And this is an analysis of all the existing bonds outstanding to date that are tied to projects and assets that very much meet a climate agenda. So that could be solar bonds, wind bonds, water bonds that are taking into account climate impacts, and they're putting in asset management plans to address that. That's hydropower projects doing the same. It could be transport. Lots of that is tied to rail. Rail assets is a huge win. Being able to have better connectivity between our cities, moving transport, better efficiency, public mass transit system as a whole is very favorable in the investor community on this. So the point is, we have a lot that we could actually be labeling and bringing into the labeled universe. And so the opportunity is there and to be had. To realize that opportunity is going to require a very strong education component on what is eligible, making issuers understand what they can issue green bonds for, and of course, investors as well in local markets. You're looking at close to $1 trillion. And where we need to be, if we can say that this market has been successful, is if we've reached $1 trillion by 2020. So we've sort of got a ways to go, even though we've done quite successfully in the last couple of years. This is to give you a snapshot of really, this is not just a US or European-driven market. This is a global market, and it was global when China stepped in and pretty much took over. They are now the leaders of green bond issuance globally. India is not too far behind to where the US and Europe are currently standing. But I'd also like to say that Brazil has also been a contributor to this market. By no means has it come close
to the potential of which this country can contribute on this agenda. In fact, Brazil could be the leader of green finance globally, but there's a lot of work to do to get there. But it is the green investment landscape of the world. Whereas China, its environmental issues are its liability. For Brazil and the rest of LATAM and other places, they have the natural resource base as their asset, and how they manage that sustainably and at scale through the right financing and the right incentives is going to be the investment strategy going forward. But this is just to give you some of the numbers that we're looking at here, okay? Brazil sits close to 4 billion. We know of much more in the pipeline, and that's domestic and international issuance. And this is to give you a sense of the labeled universe against the unlabeled, the bottom part of what I showed you. Here we've got the largest issuers and where they rank to each other. I'm very happy to see Brazil on that map. And I believe strongly that it can move up close to where the supranationals and the states and China are, with the right foundation put in place, which is currently under development. And I would say the Finance Lab is one of those resources that is critical to making that happen. So this is the sort of exponential growth that we've seen. Moody's had put this year alone at 200 billion. We will hit 150 billion easily, and this gives you a snapshot of the diversity of the issuer base, right? So being that this is very much around the role of development banks, I have to commend them for really creating this market. You had Swedish pension funds, Nordic pension funds, coming to Washington, to World Bank in particular, IFC and others, and saying, look, we know the risk is there. Our analysis is telling us that we are, excuse my French, in shit creek if we do not actually do something quite urgently. We need product that we can invest in, right? But at the same time, we're not going to sacrifice on return, and we're definitely not going to sacrifice on the risk profile either. This is not a market that has been built on sentiment. Investors are getting the same risk-reward profile like they would for any regular vanilla bond. The difference between the green bond and the vanilla bond is the bonus feature that they are getting. Development banks came in, IFC, shortly after EIB and World Bank, did a benchmark issuance in 2013 of 1 billion euros tied to renewable energy projects. And later that year, corporate said, hold on a second, this actually seems quite straightforward. Right, so set up a portfolio, ring fence or earmark the funds, track them, report on them, and make sure that you report on an annual basis. Great. So in and itself you started to see companies and banks and so on. And now we flourished into what this year has been the year of sovereigns. And by surprise to everyone around the world, we were thinking, oh, France is the first one. France will be the first one. But it was actually Poland, a country that still puts a significant amount of money into coal-fired power plants, and let's just say, as a whole, the brown economy. They did do a green bond. They tied those assets to very eligible projects. It was actually quite a good green bond, and they are planning on doing another one. After that, you had France with their benchmark 7 billion euros, and I believe they've just tapped it again in light of the Macron summit. So, as you can see, we have a diversity of issuers. This is what our story is in Brazil so far. By no means is this it. There's a lot more to go. Quite recently, we saw the success of the BNDES bond, which should tell you something. Here was an issuance that started at $500 million offshore, tied to their renewable energy portfolio. I believe triple B minus, double B minus, something along those lines. So not investment grade. And the demand was at about 5 billion. They closed at 1 billion. Since then, we've seen an issuance come from Klabin, who also reports back
Huge successes from that. And okay, to be fair, yes, these guys can issue offshore, they can issue in dollar, they have the ability to take advantage of the market. What do we do about those issuers and that pipeline that's there that's all in HEIs and so on and so forth? Yes, that segment of the market needs to be tapped. And there's a lot of opportunity to be had there. And these are things that are being worked through now through various initiatives. And again, one of those being the Finance Lab. But this should just show you that we've got opportunity. The key sectors will be infrastructure, which will be a lot around transport and infrastructure that supports key sectors like agriculture. Land use is key and huge here, and also the energy story. So again, this is just to get, a lot, the market obviously internationally is dominated by euro and dollar. The HEIs that we have seen has been tied to the local issuance in both green CRAs out of the pulp and paper industry locally here have also been quite successful, and of course the energy green bonds that are floating around tied to the BNDES Sustainable Energy Fund. And that's basically what I'm highlighting here. The ability to unlock the infrastructure debentures is a big opportunity, and you can see that CRAs haven't even begun to reach their potential. And after the kind of meetings that I had today, a lot of that is just a lack of awareness in the issuer base locally about being able to label their CRAs green, which is something that needs to be done in the 2018 year. This is the global picture of where we see most of the proceeds going for green bonds. Obviously, energy dominates. Actually, no, this is not global. This is for Brazil. My apologies. So this is what we have seen so far. But energy tends to be the strongest point, both globally and apparently here as well. So I want to come to these. There's a couple initiatives that I'm going to discuss. One is this Green Finance Council, which was launched in September 2016 under the Secretariat of Climate Bonds Initiative, my organization, and CBEDS, which represents 70+ private sector companies here in Brazil. And the intent behind this was to bring together the private sector, to provide a voice for the private sector, because it will be industry that will drive this market here in Brazil. This will not be a government-led initiative. However, it will rely very heavily on the right public sector institutions, CVM being one of those, regional and national development banks, the Ministry of Finance, Central Bank, and others, that will lay down the enabling environment for this market to flourish. But those that will be the issuers is very much going to be private sector players. And so we brought together about 27, 28 executive members. These are CFOs, CEOs, presidents of industry associations representing the key green sectors, let's say, of Brazil, and the investor voice. So we've got a supply and demand side representation. We also have recognition and endorsement of the Ministry of Finance in its current government and in the last. And we had a meeting today to finalize the 2017 year, very successful year, where the key strategy is going to be around pipeline development. Where are the investment opportunities? How do we bring those to market? And what do we need to be able to make that happen from an incentive, policy tools, and so on package? Using the investors as a setting of direction, a sounding board for the supply side. So that's kind of the mechanics behind it. It's also there to not only represent domestically, but also to connect Brazil's green finance development to the international community. So one of the most recent developments we had in August was under the Economic and Financial Dialogue that was set up between the UK Chancellor and 3 key countries, that being China, India, and Brazil, under their Ministry of Finances. And that's looking more generally at the economic relationship between the two. And this year they slotted in green finance as a key priority area of development. And so the Council has been leveraged and recognized as that partnership with the City of London's Green Finance Initiative that is under that umbrella. There will be more partnerships that will come out of this. This will also be looking to make
partnerships across Europe, but also China and India, where we can exchange experiences, knowledge, and understanding of the market itself, but also connecting market opportunities. One of the things that we will be doing is taking Brazil's pipeline to Shanghai, for example, and connecting that green finance ambition to Brazil's green finance development, for example. We have some, I guess, let's say, recommendations, suggestions, things to consider that was published in the State of the Market report for Brazil a few months back. We launched this in October. It was the second edition to the first one that we did last year. And this is just to give you a sense. Number 2, obviously, is one of the critical ones that we want to work on. I think number 1, although a nice to have, I think that we have an election year coming up next year. I don't see that being a short-term gain. However, there are many stakeholders that are engaging in Brasilia on this very front, and I believe IDB and other stakeholders are one of those. But it's also looking at the tax breaks that we've come with existing financial instruments. I think the CRIs and the CRAs are going to be the big story here, given that they are already doing quite well locally. And if we're able to get a dollar-denominated CRA, that opens up a huge opportunity for green CRAs internationally. And of course, with regulators, there is a huge role to be played on helping to establish the benchmark on best practice, hopefully leveraging what is already existing in the international stage and honing that down to be adaptable and practical to the Brazilian market. Encouraging more green investments and promoting this within their own institutions. But again, being the house of best practice is going to be key. I guess in terms of private sector players and industries, it's, I think it's the market education. So one of the biggest assets I've seen in Brazil that functions better than any market I've ever seen has been the industry associations, whether they're representing the pulp and paper industry, whether they're representing the energy sector, both on solar and wind and so on. These guys are sitting with all the companies behind them, and they do regular events and regular engagement with those private sector players. So one of the key roles for them, I find, is that the market education component cannot be underestimated. That's the low-hanging fruit. And if we can at least get that layer out the door, it creates confidence within the market that this is real. And then, of course, we've got to deal with Tier 2 and Tier 3, which is very much around the capital market challenges and constraints that we have. And then finally, and I know we'll hear a lot more about this from our panelists following my presentation, but this has been also, in parallel to the Green Finance Council, pretty critical for the market. I think if there's any role the development bank once again can play, IDB coming in and supporting this with the local institutions is extremely important, and so far have made incredible headway on trying to get results. It's a very driven, results-based group that is looking at capital market issues and how to unlock those to help support growth on a number of elements that go beyond just green finance. We've also seen the publication of, I would hesitate to say national green bond guidelines, but I will say very useful guide, a how-to guide that captures what has been developing on best practices internationally and how that can be applied locally. And that was work led by Febraban with the support of CEBEDS and other key players. And then finally is the investor statement, which was published in 2016, late 2016, which was something that kind of drew from an experience that was had with a global investor statement with all the big global investment pension funds and so on. This was more localized and representing all of Brazil's local investors, not all, but a large portion of them in the trillions of representation. That is saying, look, we're interested in this. We're considering this. We understand that there is risk involved, and we understand that there's an opportunity to be had with green financial products. So this is something that we want to take forward in 2018 and really put them to use
in creating that demand side of the market. Thank you very much. Agradecemos muito a sua exposição, que nos deu uma visão geral do mundo e também o contexto brasileiro que nós estamos trabalhando justamente no laboratório para fazer com que a questão dos títulos, estes recursos possam vir para o Brasil. Você tem ajudado muito nos trabalhos que a CVM, BID e a BDE estão desenvolvendo e certamente o nosso pacto é de dar resultados, apresentar propostas e fazer com que esse mercado se desenvolva, que, sem dúvida nenhuma, vai ser muito importante para o Brasil. Então, agora, os dois parceiros vão falar. O Cláudio, primeiro, pela CVM, vai dar a visão do regulador e do administrador do Lab da inovação também. Só avisar que talvez a Justine tenha que sair um pouco mais cedo, né? Porque você tem um compromisso, talvez você tenha que sair. Esperamos que a gente seja objetivo, né? O Cláudio e o Luciano seja objetivo para que a gente possa contar com a Justine até o início. De novo, boa tarde a todos. Estava dizendo que a Justine facilitou muito o meu trabalho, porque eu estava preparado para falar antes dela. Então, eu ia tentar apresentar, para poder explicar qual é o objetivo da CVM nisso, tentar apresentar um pouquinho do como é que está o Green Bonds no mundo. Vocês vão ver algumas dos slides são falando disso. Então, eu vou poder correr com esse pedaço, a gente passar muito rapidamente, para eu explicar qual o que é Green Bonds do ponto de vista da CVM de regulação. Então, primeiramente, eu sou obrigado a falar isso, a colocar que isso aqui é exclusivamente para dizer, se eu disser alguma besteira hoje aqui, fui eu, não foi a CVM, ela me obriga a fazer essa coisa, e explicar que a CVM faz parte do Sistema Financeiro Nacional, e que nós somos o regulador do mercado de capitais. Bom, o nosso propósito é zelar pelo funcionamento do mercado, promover a poupança e proteger os investidores. Bom, vamos lá, falar de mercado de títulos verdes e depois eu não vou me estender no Lab, porque Gustavo vai falar, eu vou só passar no que é o ponto importante para a gente. Tá? Como eu disse, eu vou passar rapidamente sobre tudo que a Justine já explicou. O que é importante para mim falar daqui? A gente tem um potencial gigante aqui. Esse potencial está crescendo de títulos de longo prazo. E o Brasil só tem 0,5%, com destaque especial por uma emissão do BNDES, um sucesso espetacular. O nosso big player, que muito bem se colocou no mundo. E aqui está o que eu considero as nossas necessidades. Setores com maior potencial, porque são os setores que mais precisam de investimento no país. O agronegócio, manejo florestal, energia, transporte, saneamento. Se a gente tem um mercado internacional crescente, tão ávido por recursos, e a gente tem esse potencial, por que é que a gente ainda está em 0,5%? Não, para tentar responder essa pergunta, é que a CVM se juntou ao BID e à BDE no Lab para saber o que entrava, o que dificulta
a nossa emissão de títulos verdes, ou o que afasta os investidores, principalmente os investidores internacionais, do nosso mercado. A gente tem o título verde, está lá, o título verde é um título de renda fixa comum, com algumas externalidades. São diversos títulos que a gente pode emitir, os títulos de dívida, debêntures, os fundos, o FDIC, o fundo imobiliário, o certificado de recebíveis do agronegócio ou o certificado de recebíveis imobiliário, os títulos bancários, os bondes externos, os bondes soberanos. E por que isso não andou? Do nosso ponto de vista, a CVM regula alguns desses títulos. E eu, especificamente, trabalho com a área de normas da CVM. O meu grande interesse no LAB, eu sou um dos membros do LAB pela CVM, nós somos 3 pessoas lá. O meu grande interesse é saber o que a gente pode fazer para destravar um mercado. Mas a verdade é que a gente está acostumado a ouvir os representantes do mercado, os representantes dos intermediários, alguns representantes das empresas, e tentar andar na direção que eles nos solicitam, e a gente, vamos dizer assim, falha mais do que acerta nesse ponto. E a saída para o LAB é uma saída importante, porque é exatamente a maneira de tentar ouvir todo mundo. No grupo de trabalho de títulos verdes, existem subgrupos e um subgrupo de aperfeiçoamento regulatório e de instrumentos e plataformas privadas que resolveram fazer uma grande pesquisa com os investidores estrangeiros a respeito do que motiva eles a investir em títulos verdes. Mas a pesquisa é uma pesquisa detalhada, então a pesquisa começa perguntando se eles investem em títulos de renda fixa, se investem em títulos de renda fixa em mercados emergentes, na América Latina, no Brasil, e por que investem, por que não investem, se investem em títulos verdes em mercados emergentes, na América Latina e no Brasil, quais são as principais barreiras que eles veem ao investimento em títulos verdes, quais são as principais oportunidades que eles enxergam, que tipo de riscos, como eles avaliam os riscos políticos, financeiros nos mercados emergentes, nos mercados da América Latina e principalmente no mercado brasileiro. E mais do que somente fazer uma pesquisa, a gente, na semana passada, estava num call tentando fazer o refinamento dessa pesquisa, a gente achou que a pesquisa também deve ser uma maneira de instigar os investidores estrangeiros para o mercado brasileiro. Então, dos refinamentos da pesquisa é você não acumular perguntas sobre risco no início da pesquisa para evitar uma sensação de que você está perguntando os grandes riscos do mercado brasileiro. Então, até nesse pequeno detalhe, a gente acha que é uma maneira de desenvolver. Depois da pesquisa com os investidores, nós provavelmente vamos para a pesquisa com os emissores. E o que a gente tem que pensar é que a primeira coisa que a gente ouve dos investidores, e é normal, é que uma boa maneira de você conseguir fazer um título ser bem vendido é você conseguir uma isenção fiscal. Se tiver uma isenção fiscal, vamos vender bem o título. A grande verdade é que, dependendo do tipo de título, uma isenção fiscal pode não ter quase nenhuma pressão na maneira de vender.
Se eu estou vendendo um título de 10 anos, eu vou encontrar muito poucas pessoas físicas que seriam beneficiárias de isenções fiscais que estão interessadas em comprar títulos de 10 anos. Eu não tenho mercado secundário ainda e é muito difícil eu conseguir um mercado secundário com pessoas físicas comprando exclusivamente títulos. Então, existem diferentes maneiras da gente começar a fazer desenvolvimento no mercado. Hoje está na minha mesa lá de trabalho a instrução nova sobre certificados de recebíveis do agronegócio. Até hoje, a emissão de certificados de recebíveis do agronegócio, apesar deles terem sido definidos em lei, a oferta pública era regida pela instrução de certificados de recebíveis imobiliários. E eles claramente são ambos instrumentos de securitização, mas não são iguais. Eles precisavam de uma norma só para eles, e essa norma demorou bastante tempo para chegar por causa de outras normas. Essa é uma. A segunda é uma norma sendo debatida esse ano, para o ano que vem, que é o do Fundo de Infraestrutura, que pode servir de modelo para um fundo de títulos verdes. Então, existem diferentes questões, diferentes maneiras de abordar, mas uma das coisas mais importantes que a gente acredita é que a gente deve ouvir todos os representantes de todos os setores, principalmente os investidores e os emissores. Infelizmente, eles não são os que são mais bem representados no nosso mercado de capitais. Os intermediários têm a maior força de representação e são os que mais fazem pressão por alterações de norma, sem nenhuma crítica a eles. Claramente, eles têm que fazer isso mesmo, faz parte do trabalho, mas, do nosso ponto de vista regulatório, é muito ruim eu ser conduzido a uma alteração de norma, ser conduzido a uma criação de uma norma, se eu não conseguir enxergar que aquela norma vai realmente alcançar todo mundo que ela precisa ser alcançada. A gente encontrou no Lab uma maneira de juntar muita gente interessada em desenvolver o mercado, em dar ideias verdadeiras e trabalhar para isso. E o BID tem conduzido o Lab de uma maneira, assim, a cabeça das reuniões do Lab de uma maneira assim, muito empolgante, tentando trazer um resultado muito interessante para a gente. Do meu ponto de vista, o que a gente espera ao final disso é fazer propostas de alteração normativas a serem levadas à audiência pública. Essa é a questão. Propostas onde eu possa fazer facilitações de custos e prazos de emissão, novos instrumentos, novas plataformas, porque as plataformas normalmente estão dentro da regulação, seja da CVM, seja do Bacen. Este é o objetivo que eu espero alcançar ao final desse primeiro passo do Lab. A CVM tem diversos outros objetivos dentro do Lab, mas esse é o principal objetivo que eu quero, que é a gente consiga estabelecer normas, levar audiência, editar essas normas, acompanhar o mercado, rever as normas e propiciar a abertura e o crescimento do mercado. Uma parte do mandato da CVM é o desenvolvimento do mercado de capitais. Então, é nessa forma que a gente está tentando agir. Te agradecemos muito para dar essa visão um regulador assim, muito favorável ao desenvolvimento, ao investimento. Eu acho que é sempre importante. E aquela ideia de que a gente não queria falar muito de risco, eu acho fenomenal. Que o maior risco que se tem é não fazer bons projetos e não crescer. O Brasil está muito arriscado porque não cresce, não desenvolve. Então, com desenvolvimento sustentável,
o risco vai diminuir sensivelmente. Então, esse objetivo eu acho que é muito importante. E agora fala o Luciano sobre essas nossas aventuras aí no laboratório de inovação, que vai dar certo. Amém. Muito boa tarde, senhoras e senhores. Eu acho que, desculpa aqui, me pediram para dar uma encurtada na apresentação em benefício do nosso horário. Eu vou tentar ser o mais sintético possível, abordando essa nossa iniciativa de trabalho conjunto entre a BDE e a CVM. Eu acho que é importante, digamos, recoletando algumas aprendizados aqui de hoje de manhã, né? Então, o diretor do BNDES, Carlos Costa, falou sobre a importância de a gente dar um salto qualitativo, né? De a gente conseguir dar esse leapfrog e fazer inovação, né? Então, acho que isso implica, aí puxando a citação do Albert Einstein, do professor Chang, né? Se a gente quer resultados diferentes, a gente tem que fazer coisas diferentes. Então, não adianta olhar para o lado se a gente vai querer dar o salto qualitativo, se a gente vai fazer alguma coisa que nunca ninguém fez antes, né? Então, na verdade, como é que a gente inova, né? Esse trabalho conjunto, como é que a gente trabalha, digamos, em prol de resultados e benefícios. Então, na verdade, é uma coisa que a gente não sabe muito bem como fazer. Então, a gente vai ter que aprender a fazer isso rapidamente. Então, na verdade, o laboratório é uma iniciativa que a gente vai tentar trazer um espaço para experimentar coisas diferentes do que a gente tem feito anteriormente, né? Como é que a gente faz, geralmente? A gente olha para o lado, o que está sendo feito nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, no Japão, China, e copia. Então, só vai garantir que a gente vai continuar sendo seguidor, né? Que a gente vai continuar atrás. Se a gente quer, de fato, dar um salto qualitativo, a gente vai tentar fazer alguma coisa diferente. Então, na verdade, esse é o espírito do laboratório, da gente trazer para esse grupo de instituições um mecanismo que permita a gente fazer o diálogo, que a gente consiga buscar fontes de recurso para promover o desenvolvimento, identificar e estimular novas oportunidades de negócio que contribuam para o aproveitamento das potencialidades de desenvolvimento das regiões, e aí o aporte importante da BDE e da sua rede de parceiros, implementar mecanismos inovadores que promovam o desenvolvimento sustentável através da convergência dos interesses públicos e privados, né? Então, na verdade, a gente fala muito de competitividade, né? Mas se eu perguntar aqui, me defina o que é competitividade. Difícil, né? Produtividade é fácil, né? O uso eficaz e eficiente dos fatores. Na verdade, se você for analisar a competitividade, que não é competição, é justamente um antônimo de competição, né? Na verdade, quanto menos competição tiver, mais competitivo você vai ser. Ele é o uso eficaz e eficiente dos atores. Então, se os atores que estão participando de um desafio não sentarem e começarem a construir uma convergência do que tem que ser feito, digamos, e alinhar interesses para tirar vetores comuns, vai ser muito difícil você mudar a situação, né? Então, acho que essa, digamos, é um esforço também metodológico importante da gente começar a aprender a sentar de novo junto, né? E como é que a gente encontra esses pontos de mútuo interesse. Bom, então o fórum, o Lab, é um fórum de discussão intersetorial, então uma iniciativa desses três parceiros, a BDE pelo aporte que ela tem da sua rede, a CVM, porque nós entendemos que o mercado de capitais vai ser um instrumento fundamental se a gente quer retomar o investimento e, obviamente, o desenvolvimento e o crescimento do país. É liderado pelo Sistema Nacional de Fomento e tem por objetivo impulsionar o debate e a criação de instrumentos financeiros. Ou seja, não é só um grupo de terapia organizacional em que a gente vai tentar chorar, não. De fato, o objetivo é a gente tentar enfocar o trabalho e gerar algumas soluções. O Lab funciona por intermédio, atualmente, de 3 grupos. Amanhã a gente vai inaugurar o 4º. O primeiro grupo de títulos verdes, o segundo de finanças verdes e o terceiro instrumentos financeiros e investimentos de impacto, cuja secretaria executiva está a cargo da ABDE, com o nosso apoio. Então, em 3 meses, a gente conseguiu,
digamos, uma mobilização e movimentação importante em termos de número de reuniões, de processo de interação. E, no caso de títulos verdes, quais são os objetivos? O que a gente tem perseguido nesse grupo, né? Então, aprofundar o conhecimento sobre o mercado no âmbito internacional, então, quais são os desafios e oportunidades, desenvolver e avaliar propostas de intervenção no Brasil, por tipos de incentivos e atividades para promover a emissão de títulos, oportunidades para desenvolver títulos soberanos, possíveis instrumentos, ou seja, como é que a gente instrumentaliza os atores para poder atuar nesse mercado, e alinhamento de mercado nacional a melhores práticas internacionais. Então, o que a gente pode aproveitar para participar dessa onda de investimentos verdes, e como a própria Justine colocou, o Brasil tem uma grande oportunidade de se posicionar como uma economia verde, o que ela já é, só não tem um marketing adequado para ser reconhecida como uma economia verde. São os 23 atores que participam nesse grupo. Então, a gente tem desde setor privado, organizações de setor, agremiações de setor privado, digamos, reguladores, digamos, instituições membros da BDE e também alguns bancos privados. E para, digamos, a gente conseguir, a gente identificou dividiu o problema em 3 questões e foram criados 3 subgrupos. Então, o primeiro grupo, que, na verdade, o Cláudio aqui já, digamos, correu um pouco do interesse da CVM, né? Então, aperfeiçoamento regulatório e avaliação de mecanismos de incentivo. Então, desse grupo também participa o Ministério da Fazenda, então, ele também está interessado em alinhar incentivos. Instrumentos e plataformas privadas, ou seja, como é que você pode, digamos, adequar os instrumentos e criar os instrumentos para que isso seja emitido, né? Na verdade, o mercado só vai existir se você tiver os emissores oferecendo e, por outro lado, alguém que queira comprar, né? Se qualquer um desses 2 lados falharem, você não tem o mercado, né? E, obviamente, os temas igualmente importantes de desenvolvimento do mercado secundário. Viabilidade de emissões soberanas e pioneiras por bancos e fundos públicos. Então, na verdade, qual é a oportunidade, já que a gente entende que os bancos públicos têm uma carteira interessante de investimentos que poderiam receber o selo verde e, obviamente, buscar captar recursos nacional e internacionalmente com essa finalidade. Bom, as propostas já apresentadas, então, como foi comentado, a pesquisa Comissores e Investidores Nacionais e Internacionais, a apresentação das alterações das resoluções da CVM do Conselho, né, Nacional de Seguro Privado, correto? Não, então tem um erro ali, então, falha nossa. A responsabilidade também é minha, tá? Não é do BID. Tá? Esqueci de botar esse convênio para viabilizar a aprovação do título verde na CVM. Então, o que a CVM pode fazer para agilizar esse processo? Proposta de listagem de títulos em bolsa e projetos do PPI que poderiam se utilizar do mecanismo. Então, o programa de parcerias para o investimento que está na Presidência da República. Já fizemos 2 reuniões presenciais de todos os grupos do Lab, obviamente mais as reuniões remotas que são feitas por call e os seminários na web. Um evento na B3 para o lançamento de uma publicação. E a participação em alguns eventos internacionais para divulgar e posicionar o Brasil adequadamente. Então, em largas palavras, essa é um pouco a ideia que a gente gostaria de apresentar e e muito reconhecendo o esforço e o trabalho que tanto a BDE como a CVM que mergulharam de cabeça nesse desafio, que não é menor. Então, queria agradecer a oportunidade que vocês nos dão de ser parceiros de vocês. Muito obrigado. Bem, nós também te agradecemos. Vou abrir questões ao público. 2 questões. Ali.
Obrigada. Eu sou Alessandra Braga, aqui do BDMG, e eu quero saber se essa pesquisa, os dados da pesquisa com os emissores e com os investidores, se essa pesquisa, quem participa do Lab vai ter acesso a esses dados e quando? E pode ser outra pergunta ou não? Pode? Obrigada. Não é. E quanto ao processo de estruturação da emissão de green bonds que foram feitas aqui no Brasil, existe um padrão, um tempo padrão, ou isso é variável, né? Que foram 7 emissões, como que é isso? Obrigada. Qual que é a segunda? Considerando que o governo já tem o sistema do Tesouro Direto, seria possível, e que muita gente já utiliza, ele é de utilização popular com títulos de longo prazo e valores baixos, esses títulos verdes poderiam ser inseridos no processo do Tesouro Direto? Eu vou começar aqui, talvez, para simplificar. Com relação às emissões, tem duas questões que são fundamentais. A emissão tem que ser entendida, se ela for muito complicada, ela deixa de ser uma operação de tesouraria e não vai rodar, né? Então, na verdade, tem que ser uma emissão de tesouraria. Então, eu repito aqui as palavras da Suzano, papel celulose, que fez 2 emissões. Primeira emissões, eles levaram 23, quando ele falou 23, veio à minha cabeça 23 meses, né? Eles levaram 23 dias para estruturar a primeira emissão. E a segunda emissão deles saiu em, se não me engano, 12 dias. Então, na verdade, ou seja, é uma operação de tesouraria. Tem que estar fortemente baseado no seu sistema de salvaguardas sociais e ambientais. Ou seja, se você tem um sistema bom, a tua operação de tesouraria vai sair rápida, porque o sistema é bom. Mas, se o sistema for ruim, a tua operação de tesouraria não vai sair, não por causa da tesouraria, mas sim por causa do teu sistema que não dá a segurança adequada para quem vai dar a segunda opinião de que o que você vai financiar vai ser verde, né? Então, na verdade, a transação em si não é complexa, né? O que é complexo é de você ter sistemas internos que te garantam que digamos, que o que você vai financiar vai ser verde, que atende aos requerimentos do Green Bond. Bom, em relação à pesquisa e os resultados, os resultados são abertos a todos os membros do Lab e é muito provável que sejam abertos até ao público em geral posteriormente. Eu ainda não tenho ideia de quando eles estarão prontos, mas a gente acredita que a pesquisa deve estar saindo da gente no próximo mês. Então, eu não tenho ideia de quando vão prontos. Em relação ao Tesouro Direto, eu não posso falar em nome da Secretaria do Tesouro, que é quem toca lá o Tesouro Direto, mas a lógica da plataforma do Tesouro Direto é uma lógica de venda de compra e venda de títulos emitidos pelo próprio governo. Os títulos verdes são, em sua maioria, privados. Então, talvez o ideal de mercado de títulos verdes seja a nossa bolsa, a B3. A B3 participa do Lab, participa neste grupo e tem todo o interesse, tenho certeza, de ter uma plataforma de negociação de títulos verdes. Está trabalhando para facilitar esse tipo de emissão. Bem, esse grupo conseguiu recuperar o tempo, né? E antes da gente passar para a entrega do prêmio, eu queria fazer um agradecimento ao BDMG por nos ter hospedado por esse dia de debate. Foi
para a BDE é fundamental, porque uma das questões, o plano estratégico dela, a missão que ela tem é divulgar o desenvolvimento, fazendo comparações internacionais, vendo como o desenvolvimento brasileiro pode acontecer. Então, por isso, eu agradeço muito aos professores Milford, Chang, a Justine, que esteve aqui, ao Cláudio e o Luciano, que debateram, ao Enio e o Márcio, que também debateram, o Croco, que organizou a discussão. Esse evento aconteceu porque tem o BID, o SEBRAE também deu a grande participação, o patrocínio, tem participado sempre de todos os trabalhos. Amanhã vai estar conosco lá no Laboratório de Fintech. Então, e o BDMG nos acolheu. Como eu disse hoje de manhã, o nosso objetivo é restaurar a paixão pelo desenvolvimento aqui no Brasil. Isto é, nós temos que fazer de tudo para que esse país volte a se desenvolver com sustentabilidade. E agora vamos premiar, né, os artigos que foram apresentados para o Prêmio BID, com a participação da OCB também, que nós fizemos um item, ela participou e foi muito bem sucedido. O debate hoje de cooperativas foi muito instrutivo e dá muito otimismo ao desenvolvimento brasileiro. Então, obrigado a todos pela participação e vamos aos prêmios. E, mais uma vez, agradecemos a participação dos nossos convidados com o painel Mercado de Capitais e Green Bonds, os senhores Luciano Schweizer, também Cláudio do Rego Barros Benevides, a senhora Justine Liebel e também do Marco Antônio Albuquerque de Araújo Lima.